taça no ano. Ganhou a Taça Guanabara do nosso campeonato carioca, o Flamengo. A Taça Guanabara fica para quem termina esse primeiro turno, que chama Taça Guanabara, em primeiro lugar. O Flamengo goleou o Maricá 5-0, conquistou a Taça Guanabara e ele tá... Meu prefeito tá triste, Vene. Vene Casagrande, eu quero saber, você comemorou ou não comemorou a conquista da Taça Guanabara? É uma taça pro Flamengo, né? Claro que eu comemorei, é uma taça, como você bem mencionou, teve taça, comemoração, volta olímpica, tem que comemorar. Quando o Fernando Diniz ganhou 2 anos atrás, todo mundo mencionou que o Fernando Diniz ganhava sua primeira taça como treinador. Porque agora, quando o Flamengo ganha, não se pode comemorar. E outra, Fernandinho, o torcedor tá comemorando, não é a Taça Guanabara. A Taça Guanabara é apenas a cereja do bolo dessa comemoração toda. O torcedor comemora o estilo de jogo do Flamengo, a forma como o Flamengo vem jogando. O torcedor comemora o fato de Felipe Luiz, ganhando de 5-0, reclamar na beira do gramado pelo time ter perdido o 6º gol. O torcedor comemora o fato de Danilo ter chegado muito bem ao Flamengo. O torcedor comemora a forma como o Flamengo vem jogando, seja com time reserva, seja com time titular, ou até mesmo alternativo, que é o mesmo estilo de jogo, e ver o seu treinador falar: eu prefiro perder jogando pra cima, jogando bem. O torcedor comemora o fato de estar ganhando, goleando, e os jogadores dando a vida em campo, 40 minutos do segundo tempo, jogadores dando carrinho. O torcedor comemora o fato do 5º gol do Flamengo ter sido um golaço com a participação de jogadores que até em outro momento não estavam sendo utilizados. Né? Exatamente. O Wallace deu 2 passes de calcanhar num lance. Então, assim, o torcedor comemora não é a Taça Guanabara. O torcedor comemora muitas outras coisas que estão acontecendo no Flamengo, que mostram que o Flamengo está no caminho certo. Por exemplo, o Pulgar saiu de campo novamente sem sofrer um cartão amarelo. Isso é para o torcedor comemorar. O Varela, novamente, jogando bem, agora na lateral direita, que é a função dele. Então, a Taça Guanabara é apenas a cereja do bolo de toda essa comemoração que o torcedor rubro-negro precisa sim ter. O Gerson, o torcedor rubro-negro está tendo a oportunidade de ver a melhor versão do Gerson em toda a carreira. Então eu acho que assim, não é a Taça Guanabara, é o momento que o Flamengo está vivendo. Me lembra aí a última vez que o Flamengo vivia um momento tão bom como esse. Você vê uma sintonia muito importante, treinador e elenco, você vê uma sintonia da diretoria com o treinador, você vê jogadores que antes não estavam se destacando, agora estão se destacando. Então o torcedor rubro-negro, ele não tem que ter vergonha de comemorar a Taça Guanabara. E repito, a Taça Guanabara é apenas a cereja desse bolo aí. Hoje o Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro. Recentemente o Corinthians, que é um outro time que está jogando muito bem esse começo de temporada, foi jogar uma pré-Libertadores contra um time horrível. Vários times do Campeonato Carioca são melhores que esse time da Venezuela. E o Corinthians tropeçou, 1-1, jogando mal. E a imprensa paulista reclamando pra caramba. Só porque é contra o Maricá, o Flamengo não pode comemorar uma goleada de 5-0. A forma como o Flamengo venceu foi uma forma linda de se ver, dá gosto de ver o Flamengo. O Maricá não pisou na área do Rossi. Então a forma como o Flamengo venceu faz sim o torcedor ficar muito feliz e tem que comemorar sim. É uma Taça Guanabara, óbvio, agora começa o ano. Agora acabou esse negócio de pré-temporada de luxo, agora é semifinal, tem um Vasco, que querendo ou não é um rival pela frente, depois pode ter uma final, caso passe pelo Vasco, então agora começou a temporada. E eu acho que o Flamengo tem mostrado que está no caminho certo. Então eu vou falar aquilo que eu falei em outros momentos. O Flamengo vai vencer tudo? A gente não sabe. Agora, ganhar do Flamengo vai ser extremamente difícil. Ô, Lucas Pedrosa, essa postura do Flamengo, e até como o Vene destacou, não só o treinador, mas o time, esse desejo em marcar gols, em vencer bem, em mostrar o seu trabalho, isso em algum tempo era até muito comum nesse campeonato carioca, né? E eu acho que o Flamengo, a forma com que tem encarado essa competição, ela nos faz lembrar quando o campeonato era um campeonato super disputado e que quando você pegava um time de menor investimento, você encontrava e ficava muito nítida a diferença técnica, que assim, é natural que ela aconteça, porque como eu disse, é um time de menor investimento. Então a gente olhando o Flamengo jogar, mas foi o Maricá, mas isso relembra aquele tempo em que o Carioca ainda era um campeonato super prestigiado, porque você via a diferença e você via o outro time, o time grande, querendo vencer, o Lucas Pedrosa. Eu acho que assim, coitada do Maricá, né? Porque o Flamengo hoje teria superioridade técnica contra qualquer equipe do futebol brasileiro.
Obviamente você teria uma disputa maior com essas equipes como Palmeiras, como o Corinthians também, que está vivendo um grande momento. O próprio Fluminense é uma pedra no sapato do Flamengo em várias oportunidades, desde que o Felipe Luiz assumiu esse elenco. Mas assim, o futebol que o Flamengo joga, com a qualidade do seu treinador, com a qualidade dos jogadores que tem, seja o time titular, o misto ou reserva, é uma qualidade superior a todo o time do futebol brasileiro. Eu tenho que concordar com o Vene nesse sentido. Eu acho que é uma equipe muito bem equilibrada, que conseguiu também, nessa gestão de grupo, ter a potencialização de vários jogadores que já não eram mais bem aproveitados. O caso do Matheus Gonçalves, com o empréstimo que ele teve com o Red Bull Bragantino, e o treinador acreditando nele, é um caso que me chama muita atenção, porque é um jogador muito qualificado. Esse garoto, o Wallace, ele já tinha feito gols no Campeonato Carioca, que também é bom jogador. Falar do Arrascaeta, falar do Gerson, falar do Bruno Henrique, isso é tudo chovendo molhado. Eu vejo muito mais positivo os bons jogadores que o Felipe Luiz está conseguindo potencializar do que os craques que a gente já conhece. Então, sem dúvida alguma, eu acho que comemorar o desempenho do Flamengo é algo justo para a torcida do Flamengo, e isso tem que ser comemorado mesmo, porque o Flamengo até aqui faz uma excelente temporada. Agora, isso que estava acontecendo em relação, por exemplo, ao sistema defensivo, o Tite também tinha conseguido fazer no ano passado, de não tomar gols. E o Tite também ganhou o Campeonato Carioca jogando bem e conseguindo ser muito superior. E aí eu concordo com o Vene novamente no sentido de a temporada começa agora. Agora a gente vai começar a ver as provas do Flamengo no ano de 2025. Que vem uma Copa do Brasil, que vai vir um Campeonato Brasileiro, que vai vir uma Libertadores, que vai vir o Super Mundial. Até o momento, com o elenco que o Flamengo tem, o Felipe Luiz tinha a obrigação de fazer tudo que ele vem fazendo. Posso só falar uma diferença, por exemplo, na temporada passada, vocês viviam falando aqui, pô, Vene, ganhando e você tá reclamando. É Por quê? verdade. Porque na ocasião com o Tite no Campeonato Carioca, ele fazia 2-0 e logo depois uma substituição que recuar o time. Lembra disso? Lembro. Essa pra mim é a grande diferença. O Felipe Luiz, ele não deixa a fome dos jogadores de vencer acabar. Muito pelo contrário. Isso é muito emblemático. Aos 40 do segundo tempo, o jogador dando carrinho, Mas E é mostrando por isso que eu vontade falei de que isso me vencer. relembra quando esse era uma competição em que todo mundo queria É a disputar. escola Jorge Jesus. Posso só dar uma informação rápida? Aham. 2 clubes brasileiros estão tentando a contratação de Lohan por empréstimo. Mirassol e Red Bull Bragantino. O Flamengo recebeu 2 ofertas desses 2 clubes. Muito Seria bem. ótimo para ele. O Flamengo está de olho na contratação de Andreas Pereira, segundo informações do jornalista Antônio Carlos. Com as negociações travadas com Jorginho, já que a família do jogador prefere permanecer na Europa e não quer morar no Brasil, o clube rubro-negro enxerga em Andreas um excelente reforço para as competições da temporada e, principalmente, para o Super Mundial de Clubes. Recentemente, Andreas Pereira rejeitou uma proposta do Palmeiras, mas deu sinal verde para que seu empresário negociasse com o Flamengo. Ele sempre deixou claro que, caso retornasse ao futebol brasileiro, sua preferência seria pelo Flamengo. A passagem de Andreas pelo clube ficou marcada por um erro crucial na final da Libertadores, mas é importante lembrar que, antes desse episódio, ele vinha sendo um dos melhores jogadores da equipe na temporada. Com sua qualidade técnica e versatilidade em campo, Andreas tem tudo para somar bastante ao elenco rubro-negro. O técnico Tite, que aprecia muito o futebol do meia, vê com bons olhos sua contratação e acredita que ele pode agregar bastante ao grupo. A intenção do Flamengo é oferecer um contrato de 3 anos ao jogador, acreditando que ele pode ser peça fundamental para a busca de títulos importantes em 2025. A versatilidade de Andreas Pereira é um dos pontos que mais agradam ao treinador, já que ele pode atuar em diversas funções no meio-campo, seja como segundo volante, meia armador ou até mesmo em uma função mais ofensiva. Sua capacidade de construção de jogadas, bom passe e chegada ao ataque são características que o tornam um atleta diferenciado. Além disso, a identificação de Andreas com o Flamengo pode facilitar a negociação e sua adaptação caso o retorno ao clube se concretize. A diretoria rubro-negra vê a contratação como estratégica, principalmente diante das dificuldades em fechar com Jorginho. A recusa ao Palmeiras reforça ainda mais a possibilidade do acerto, já que Andreas demonstrou que sua prioridade no Brasil é o Flamengo. A torcida, apesar do erro na final da Libertadores, reconhece o talento do jogador e muitos acreditam que ele merece uma nova oportunidade com o manto rubro-negro. Andreas Pereira mostrou, durante sua passagem, que tem qualidade para ser um dos protagonistas do time, e a comissão técnica confia que ele pode desempenhar um papel importante nas próximas competições. O Super Mundial de Clubes é um dos objetivos principais do Flamengo em 2025, e contar com jogadores experientes e que conheçam a pressão de atuar em grandes decisões é fundamental. Andreas, com passagem pelo futebol europeu e experiência internacional, se encaixa nesse perfil. Agora,
A expectativa gira em torno das conversas entre o empresário do jogador e a diretoria do Flamengo. Com o aval do técnico e o desejo do atleta de retornar ao clube, as negociações tendem a evoluir. Agora estamos com a opção de ser membro do canal. Você ganhará vários benefícios sendo membro. Vai lá conferir quais benefícios você ganhará. Não esquece de deixar a curtida no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe do Flamengo. Até a próxima. Saudações rubro-negras.